O Ernesto, apesar de confiar no Ernesto, o Ernesto não deixa de ser um animal e é irracional, não é? Exatamente. Mas, como vos digo, ele nunca manifestou qualquer tipo de comportamento agressivo em relação ao bebê. Isso é muito bom. Já abordámos aqui muita coisa, desde paternidade, relativa aos teus dois filhos, não é? Digamos assim. E falaste muito numa parte emocional que eu acho que é essa transformação que vai acontecendo, que tu não consegues controlar, não é? E as emoções é um pouco isso. E em relação a isso eu perguntava-te quais é que achas que vão ser as tuas maiores dificuldades no papel como pai, nesta parte toda do emocional que vai crescendo e que em algumas situações vais sentir essa impotência, desde a educação, desde a forma desde os valores que se calhar têm que ser incutidos ou não. O que é que tu consegues dizer sobre isso? Eu acho que todos os processos, isto agora vão ser, lá está, a minha curta experiência também não me permite falar com grande substância, mas acho que agora vão ser uma série de processos, todos eles com exigências que me vão condicionar até ao dia em que eu saia da minha casa. Eu acho que um pai que tem 80 anos ainda se preocupa com um filho que tenha 50 ou 60. Sim. Acho que a preocupação nunca desaparece, no fundo, é uma constante na vida. A minha mãe até há bem pouco tempo era capaz de atravessar a estrada comigo e agarrar-me no braço, como quem anda cá filhote, mas agarrar-me com força, com autoridade maternal. Um beijinho aqui para a mãe Raquel, com autoridade maternal. E eu acho que esse sentimento é para o resto da vida. Agora, há uma série de desafios e eu penso em alguns deles, mas tento não sofrer muito por antecipação. Para já, dizem que esta fase é muito difícil. Eu acho que vai ser muito mais difícil quando ele começar a andar e a correr pela casa e tu começas a ter medo, isso te espeta de cabeça contra qualquer coisa. Vou ter que fazer o baby proofing à casa, vou ter que estar mais atento, porque ele neste momento, o que é que ele faz? Ele está ali na espreguiçadeira e faz vai nos braços e as pernas e não faz muito mais do que isso. Eu não corro o perigo dele saltar dali e ir pela casa fora, não é? Exatamente. Acho que o primeiro grande desafio vai ser quando ele começar a andar. E depois há todo um conjunto de desafios que vão acontecendo ao longo da vida. Entrar para a escola, quando ele começar a interagir com outras pessoas no contexto escolar, com a personalidade dele, os desafios todos que se colocam às crianças hoje em dia, desafios que no meu tempo e no vosso não se colocavam. Por exemplo, eu fui criança na escola primária quando o topo de gama da tecnologia era uma Master System. Vocês sabem o que é uma Master System? Meu Deus! Eu já ouvi falar. Pessoas com mais de 30 anos estão a ouvir isto. Esta malta não sabe o que é o Master System, portanto já estou a ver aqui a diferença geracional. O Master System foi a primeira consola que a Sega fez, antes da Mega Drive. Não, é aquela que fazia muitos barulhos e vocês tinham que pôr load e não sei o que. Não, isso é um... Também tive um desses. Tive um desses em segunda mão no primeiro. Isso é um ZX Spectrum. Uma cassete, esperavas meia hora, o jogo podia ou não entrar. Exatamente. A Sega foi aquelas primeiras consolas de cartuchos mesmo. Portanto, quando eu fui para a escola primária, o Edge da tecnologia era uma consola que hoje em dia é quase um objeto de culto de colecionador. Hoje em dia as crianças vão chegar à escola primária com todo um universo de tecnologias que é, como diz o Jaime Pacheco, uma faca de dois legumes. A tecnologia é boa, a tecnologia tem muitas vantagens, podíamos estar aqui mais 5 horas a falar das vantagens da tecnologia, mas a tecnologia também tem muitos perigos. E nós ouvimos falar de muitos deles. Hoje em dia, uma criança, e eu vejo isto acontecer em algumas situações e sei de N casos e compreendo que isso aconteça, as crianças são expostas à tecnologia muito cedo e às vezes porque, imaginem, um pai quer dar de comer um filho e não consegue, ele está ali aos berros, mas sabe que se lhe puser ali o tablet à frente com a Peppa da Pig, ele desliga e come. Pai, eu compreendo isso, só que acho que há casos em que a dependência está a ser acelerada e o tablet ou o telemóvel está sempre na mão da criança. E eu temo um bocado por um futuro em que as crianças não vão brincar com brinquedos. Não vão montar legos, não vão brincar com Playmobil, não vão jogar a bola na rua. Jogar a bola na rua é impossível. Eu jogava a bola na rua. 2 paralelos, jogávamos a bola na rua quando éramos putos. Hoje em dia não dá para jogar a bola na rua porque tens medo que alguém possa fazer mal ao teu filho.
porque as coisas hoje são diferentes e porque se calhar nós também vivemos numa sociedade onde o medo é tão instigado e tão hiperbolizado que nos cria medos que não existem e nos torna muito mais receosos do que nós deveríamos ser. Eu acho, portanto, que quando chegar à altura escolar vai ser complicado. Não vou entrar aqui em exemplos porque senão ficamos aqui a tarde toda, mas acho que existem perigos das tecnologias, acho que as tecnologias devem ser meio doseadas. E depois, claro, depois chega a adolescência, eles passam de pitos para galos, como os nossos pais dizem, querem sair à noite, querem fazer isto, querem fazer aquilo, e tu começas a estressar. Eu quando comecei a sair de casa à noite, também queria sair de casa à noite, porque os meus amigos também saíram de casa à noite, porque era fixe sair de casa à noite e beber um copo. Bem, não sabia que ias beber um copo, mas ias beber um copo. E haviam perigos, e aconteceu shit happened, não é? Em vários momentos. Só que uma coisa és tu a ires e pensares, pode acontecer, pode não acontecer, mas se acontecer depois resolve, está tudo bem. Outra coisa é ir o teu filho. Eu ainda não sinto isso porque ele não é um adolescente, mas eu vou sentir isso. E eu sei que na primeira vez em que ele sair de casa à noite, eu vou ficar com o coração apertado em casa a pensar o que aconteceu. Porque pode acontecer tudo. E depois magicas pode acontecer tudo. Se eu já consigo perspectivar que vou magicar essas coisas todas, imagina quando chegar o momento, depois quando passar a chamada idade da parvalheira, que todos nós vivemos, que é uma idade maravilhosa, quero acreditar que ele vai crescer como um jovem com juízo e que vai fazer o caminho dele, vai fazer as asneiras dele, vai cometer os erros dele. Quero ser um pai liberal que lhe permita cometer os erros dele sem o condicionar, mas também quero ser um pai vigilante que tenha noção do que é que se está a passar. E acima de tudo, quero também ser um amigo dele. Eu digo isto na brincadeira à Fábia. Eu gosto muito de ver concertos. É um dos poucos prazeres que ainda conservo. Eu espero ainda ir ver um concerto ou dois com ele. Estou convencido que ainda hei de ver um concerto ou dois com ele. Eu hoje falava com aquela minha amiga, falava antes de começarmos isto, que é a Karina, e ela falava de uma festa de um DJ que eu ouvi, que eu fui ver há quase 20 anos atrás, e ele ainda toca. E eu disse, se calhar com um bocado de jeito, daqui por uns 15, 16, 17, 18 anos, ele ainda vai tocar, ainda vou vê-lo com o Eduardo, não sei. Eu vejo muitas vezes em festivais pais com filhos. Eu tenho amigos meus que já foram a festivais com os filhos. Da mesma forma que os filhos vão com os pais ao futebol, não é? Por exemplo. Não é? Mas pegando aqui só naquilo que tu acabavas por definir, e não querendo ser muito lamechas, mas acho que muito lamechas. Aquilo que tu vais mostrando como pai é que a diferença do João Mendes antes e do João Mendes agora que é pai é que vais andar sempre com o coração dele e com o teu nas mãos. Sempre, não é? Sempre, é constante. E eu adoro o meu trabalho. Eu vou para o trabalho de cabeça limpa e estou a trabalhar. E eu nos primeiros dias em que fui trabalhar, e agora é inevitável. E eu estava a trabalhar e estava com o pensamento em casa. O que é que se passa? O que é que não se passa? Mensagem no WhatsApp para a Fábia. Está tudo bem? Está tudo bem? Está tudo bem? O que é que se passa? É inevitável porque tu tens 3 semanas de licença de paternidade e essas 3 semanas passam assim. E depois? Depois é um stress. Ela está sozinha. E se acontece alguma coisa? Quem é que vai lá valer? O coração nas mãos é para sempre. Acho que mesmo quando ele tenha 30 ou 40 ou 50 anos, eu vou ter o coração nas mãos porque é a minha responsabilidade, é a minha grande responsabilidade, é ele. E outros que possam vir depois dele, se calhar viram outros, não sei. Sim, nunca sabe. Não fizemos a reunião do Conselho de Administração Familiar para definir esse tema. E se calhar, não sei se é muito cedo ainda para falar. É capaz de ser, porque isto é cansativo, principalmente para elas. As mulheres, e eu agora queria falar sobre isto, já que acabou por rolar, isto é muito duro para as mulheres. É duro para nós, em termos de noites mal dormidas, e eu até sou um gajo treinado a dormir pouco, mas isto é muito duro para elas, porque as mulheres têm que se levantar 3 horas para dar de comer, e porque elas têm sempre o chip ligado para o bebê, e porque amamentar e não dormir direito, e depois ficar sozinho em casa, ter as responsabilidades todas, trocar a fralda, fazer isto, fazer aquilo, aquecer o leite, tudo, é um stress brutal. Eu tive dias em que eu cheguei a casa do trabalho, tipo 6, 7, não sei, e encontrava a Fábia num estado de exaustão brutal, ao ponto de eu ter que mirar para ela. Fábia, vai dormir. Mas eu preciso de comer. Não faz mal, eu hoje faço uma fórmula. Tentamos evitar dar fórmula, porque felizmente ela tem podido amamentar até agora, esperamos que tenha amamento enquanto puder. Mas tu chegas a casa e vês aquele cenário, madeiras até cá abaixo, assim uma cara de zombie, e tu percebes que algo ali está mal. Vai para a cama, fechada lá dentro, nem o Ernesto vai para a tua beira. Ficamos aqui os 3,
vamos fazer aqui uma rave na sala. Fazemos uma rave na sala. E fazemos, às vezes ela tem leite dela que armazenamos no frigorífico, fazemos a fórmula e temos de estar a descanso. É muito complicado e depois há toda a mulher, independentemente, uma vez mais, eu posso falar da minha experiência, não posso falar da experiência das outras, mas uma mulher passa por uma transformação física brutal, passa por uma transformação emocional brutal e depois ainda tem todas as responsabilidades, todos os sentimentos, aquele turbilhão de hormonas dentro delas que é difícil de controlar. E eu acho que é fundamental, e eu vejo isso, não só no meu caso, mas no caso de N pais da minha idade, os pais hoje envolvem-se mais. E mesmo assim é duro para as mulheres. E eu ponho-me a imaginar o que seria no tempo em que alguns pais não se envolviam. E o tempo em que eram 6, 7, 8? E o tempo em que eram 6, 7, 8? 9, 12? Tu imagina essas mães. Essas mães têm direito a um filme na Marvel. Elas deviam estar no Avengers 4. Adoro cenas nerds. Essas mães tinham que estar no Avengers 4. Vocês estão a imaginar o que é uma mãe dar à luz 10 vezes? 12 vezes? Ter que criar aquela canalhada toda? Pois, alguns já são mais crescidos e ajudam. E antigamente as mulheres, uma mulher que hoje para nós é uma criança, com 14, 15 a 6 anos, sim, há 50 ou 100 anos atrás, com 15 a 6 anos era uma mulher. Tinha outras responsabilidades. Era formatada pelo meio e pela sociedade, se vocês quiserem, de uma forma que não são hoje, e também já ajudavam em casa, de alguma forma, mas uma vez mais, eram as meninas que ajudavam, não eram os homens que ajudavam. Sim. Tratar de bebés não é coisa de macho. Bárbaros, caralho. Isso é mau, eu acho que isso é mau e eu acho que está a ser ultrapassado agora. Eu acho que os pais hoje em dia querem envolver-se e têm uma perspectiva diferente da paternidade. Até porque hoje em dia já... Houve um tempo em que era censurável que um homem exprimisse emoções e exprimisse sentimentos. O homem não chora, não é? O homem não chora, exatamente. O homem chora, sim senhor, chora como os outros. Se calhar chora a ver futebol, mas depois não chorei nada. Não, e hoje em dia acho que é visto com normalidade e ainda bem que é, porque é um bom sinal dos tempos e é fundamental que se envolvam porque as mães passam por um muito mau bocado no início. É complicado. Não sei se tu queres abordar alguma coisa. Isto está a ser muita... Estás a ficar com vontade de fazer filhos? Não. Então não estou a trabalhar bem. Não. Eu não... Além de não... acho que nada nos pode preparar. Mas uma pessoa tem que se sentir preparada para não se sentir preparado. Claro. Há todo um processo. Que idade tens, Emanuel? Eu tenho 24. E tu, Emanuel? 25. Mas foi porque fez há bocado. E eu com... Faz anos hoje. Não. Fez há bocado, fez 4 de março. Estava a ver. Eu com 24, 25 anos pensava em filhos. Eu com 24, 25 anos tinha começado a trabalhar a sério. Aos 24 pensava em ganhar dinheiro e sair à noite ao fim de semana e, sei lá, ver futebol, sair à noite, estar com a Fábia, estar com os meus amigos. Coisas que, pronto. Há toda uma nem pessoa... sequer me passava pela cabeça de ter um filho nessa altura. Há toda uma pessoa que é preciso construir. Acho que só comecei a ter sentimentos paternais, só comecei a ter assim aquela... Eu não quero chamar necessidade. Aquele clique interno. Pai, e despertou sozinho ou despertou porque a Fábia disse, olha isso... Não. Eu gostava... Foi sempre muito claro da parte da Fábia que ela queria ter filhos e eu também queria ter filhos, ainda que não soubesse o que isso significava. Isto é muito bonito aos 20 e tal anos dizer, eu quero ter filhos, eu também quero ter filhos. Eu quero ter um computador novo, ter um telemóvel. Parece que não, mas isto é, às vezes, quero ter filhos. Sem maturidade acaba às vezes por ser um bocado leviano. A forma como, quero ter filhos. Nós não temos noção não há o peso, não é daquilo que... Não temos noção, principalmente na nossa geração hoje em dia, se calhar antigamente as pessoas eram mais preparadas para um tipo de vida social e familiar que hoje em dia não é a regra. E eram formatados desde mais cedo era incutido, a ter uma visão das coisas dessa forma. E nós não somos. Tanto é que antigamente os nossos pais tiveram filhos com 20 anos, ou 19, ou 21, e nós estamos a ter hoje em dia filhos aos 30, 30 e tal. Às vezes as pessoas estão a ter filhos aos 38, 39, 40. Isso é normal. Mas não foi pela Fábia, ainda que ela tenha sido ela tenha demonstrado de forma mais clara antes de mim. Eu sempre tive a ideia de um dia ter um filho, agora não tinha bem noção de como é que era. O que é que envolvia, o que é que se ia passar, exatamente. Eu agora se calhar pegava aqui em dois mundos que são muito teus,
que é a paternidade e o teu envolvimento na sociedade que te leva à política, não necessariamente ligado a um partido, não é? Mas a esse envolvimento e essa participação na sociedade, que é o que é que tu achas que é preciso mudar para que surja essa vontade de ser pai e essa vontade de ser mãe, não só pelo clique emocional e